A paz do Senhor, irmãos do nosso canal no YouTube, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui novamente para mais um vídeo. Desta vez nós temos aqui mais um vídeo sobre a nossa lição de EBD do nosso quarto trimestre de 2020. Nós estamos na segunda lição de hoje, em que nós estamos estudando. Essas lições, primeiro elas são publicadas, colocadas no privado, aí no clube de membros, depois elas são colocadas publicamente. No clube de membros, nós temos assinantes específicos, aí neste botão Seja Membro, e lá nós temos muitos outros tipos de estudos bíblicos, além da Escola Bíblica Dominical. Portanto, só é publicado, na verdade, a Escola Bíblica Dominical, a você que é apenas inscrito no nosso canal, e obrigado por ser. Mas lá no clube de membros nós temos muitos títulos e muitos outros temas que a gente estuda com o pessoal do nosso clube de assinantes, ok? Revista Dominical que está estudando sobre o livro de Jó, baseado no tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós já tivemos a primeira lição que introduziu o assunto, falando sobre especificamente o livro de Jó. Nós aprendemos já sobre a autoria do livro de Jó, que os estudiosos acreditam que foi ou o próprio Jó ou Moisés. O mais comum é que se acredite que foi Moisés, eu também creio nisso. Também nós temos outros tipos de candidatos, né, sobre a autoria de Jó. Nós temos o caso de Eliú, do rei Ezequias, de Salomão, do próprio profeta Isaías e até mesmo o próprio Esdras. Já aprendemos que o livro de Jó se desenvolveu dentro de uma cultura árabe, porque a região em que Jó habitava, a região citada nas Escrituras como Uz dos Caldeus, ela está dentro dessa região árabe. Então acredita-se que essa terra de Jó, registrada na Bíblia, é justamente a terra onde habitara a terra que fica na região da Arábia. Então o que acontece? Nós temos alguns pontos que nós já esclarecemos na lição anterior. Você que não viu a videoaula de escola dominical anterior a esta que nós estamos agora, por favor queira fazê-lo, vai lá, dá uma olhada lá, deixa também seu comentário, é muito importante para a gente ver seu feedback, porque a gente pode ver o que a gente precisa melhorar ou o que a gente precisa continuar fazendo, ok? Obrigado aí aos mais de 500, até mesmo 1000 pessoas que têm acompanhado a Escola Dominical juntamente conosco aqui no YouTube. Na nossa lição de hoje, nós estamos estudando sobre Jó, a pessoa especificamente de Jó e não o livro. Mas mesmo assim nós vamos comentar aqui algumas coisas ainda sobre o livro, toda vez que for necessário falar de Jó, ok? Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, evidentemente, capítulo 1, versículos 1 a 15. O texto sagrado diz assim, e você acompanha comigo aí, o texto sagrado diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Quantas características ou qualidades em Jó, nós vamos estudá-las aqui. Ele era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. 4 qualidades em Jó. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos e filhas? E era o seu gado 7.000 ovelhas. Quantas mil ovelhas? E 3.000 camelos. Quantos camelos? E 500 juntas de bois. E 500 jumentos. Uma estratégia didática, quando você repete algo, você decora, né? Especialistas dizem isso. E 500 jumentas também era muitíssimo agente de seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente, Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, de cada um deles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então ele fazia
7 sacrifícios pelos filhos e mais 3 pelas suas filhas. Era o trabalho que Jó sempre fazia. 10 sacrifícios ele fazia pedindo perdão pela sua casa, né? Aqui nós temos o texto áureo da nossa lição, que está em Jó capítulo 1, versículo 1. Lembrando que Jó é poético, né? Às vezes a gente acaba se passando aqui, como foi meu caso agora, mas na poesia de Jó 1, no verso 1, como nós aprendemos na outra lição, não há capítulos ou versículos por ser poético, né? É um livro prosa-poesia, prosa-poesia. Então, Jó 1, verso 1, está escrito assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, nós lemos há pouco. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática da nossa segunda lição, antes da gente fazer comentários, é que diz assim: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Observemos que esta lição é muito importante. Nós já vimos estudando, já tínhamos estudado um pouco sobre o livro de Jó e sobre Jó em lições, em vídeos passados que nós tivemos lá no nosso clube de membros. Agora nós estamos aqui, por causa da escola dominical, falando um pouco também sobre estes temas, ainda que por cima nossas aulas têm sido bastante básicas para que você possa estar aprendendo algo mais. Mas lembrando que nosso objetivo é trazer subsídios, não é ficar lendo a lição aqui, repetindo a leitura da lição, coisa que eu acredito que você deva fazer com o seu professor na sua escola dominical, na sua EBD. Então a gente não vai ficar aqui repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Acho que não se faz necessário, mas sim, nós estaremos sempre falando aqui sobre alguma coisa a respeito desse tema que é maravilhoso, no sentido de trazer algo adicional, ok? Então vamos lá. A nossa introdução da nossa lição, que é uma das poucas partes que a gente lê do comentário, e acredito que você tem na lição em casa, você deva ler. Existe até o livro de apoio pela própria editora e o mesmo autor, que é o pastor José Gonçalves, que é muito interessante também, fica a recomendação para você. Diz assim a introdução: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais da sua época, como ser humano, todavia foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida espiritual e espiritualidade de Jó. Então, nós temos a nossa introdução. Quem era Jó? É o que responde a lição. A lição vem explicar quem era esse magnífico homem. E como nós também temos um esboço baseado na lição e em pesquisa que fazemos na nossa pequenina biblioteca e recursos que temos aqui no nosso PC, então a gente vai trazer algumas informações a respeito de Jó. Observemos quem era Jó. Você sabia que, segundo a tradição judaica, Jó é conhecido como Jobabe ou Jebube, segundo ele aparece na Septuaginta, a versão dos 70. Nós então aprendemos que, na tradição, de acordo com a tradição judaica, seu nome seria Jobabe ou Jebube. Aparece com esses termos na Septuaginta. Jó, ele era um sacerdote de sua casa, porque o ministério sacerdotal aparece dentro da sua casa, demonstrando que ele é do período patriarcal. Como você lembra, na outra lição, nós falamos sobre a contemporaneidade de Jó com os patriarcas. Jó é contemporâneo da época patriarcal, por vários aspectos. Ele é anterior ao Êxodo, por vários aspectos. Um deles é que ele é o sacerdote da sua própria casa. Nós lemos na leitura do em classe, Jó fazendo sacrifícios, pedindo perdão, portanto, sacrifício de expiação, de culpa, que utilizava-se o cordeiro, ele fazia pela sua família, por cada um dos seus filhos, ele fazia esta obra de expiação. Isto era algo reservado ao sacerdócio, que lá na frente vai ser apenas o sacerdócio levítico. Então, assim como Melquisedeque,
ele é um sacerdote anterior à era levítica. Encontramos também Abraão fazendo isso, encontramos também Noé, Adão fazendo isso. Portanto, ele é logo pós-dilúvio. Na era patriarcal anterior ao Êxodo, nós temos o patriarca Jó como contemporâneo dos patriarcas. Para nós pentecostal, dispensação patriarcal. E uma coisa interessante que nós encontramos ainda sobre Jó é então que ele era sacerdote, que comprova que ele era da época dos patriarcas, e há provas disso também nas escrituras em outra parte. Por exemplo, a Bíblia fala do rei Saul, só era permitido fazer sacrifício de animais se você fosse sacerdote. Qualquer rei que quisesse fazê-lo teria que fazer através do sacerdote. E nós temos no Antigo Testamento o caso de Saul, que foi fazer sacrifício, deveria ter esperado o sacerdote, profeta e juiz Samuel, e ele não espera. Então, quando Samuel vem, ele já havia feito sacrifício sozinho, o que Samuel reprovou completamente a atitude de Saul, e por isso ele acabou perdendo o seu reino, que seria confirmado ali. Então nós vemos que sacerdócio só era executado pelo sacerdote, o trabalho levítico ou o sacrifício. Anterior à era levítica, nós temos Jó, nós temos Abraão, nós temos Melquisedeque. Então isso prova então que Jó era anterior, porque vemos Jó fazendo sacrifício, agradando a Deus com os sacrifícios, ele aparecendo sempre de modo positivo ao fazer sacrifícios ao nome do Senhor. Observamos assim com isso que Jó é sim anterior ao Êxodo. Outra coisa que nós podemos entender é onde foi que Jó conheceu Deus. Jó ele conheceu a Deus através de ensinamento dos seus antepassados. Nós vemos isso em Jó 42, versículo 5. Jó diz ao Senhor que conhecia Deus somente de ouvir falar. Agora os seus olhos viam a Deus. Ou seja, ele está afirmando que o conhecimento que ele tinha sobre Deus não foi de uma visão, não foi de um evangelho escrito, não foi do livro da lei de Moisés escrito. Não. Ele tinha o conhecimento de ouvir falar de Deus. Veio passando de Adão até chegar ao seu tempo, e ali ele conhecia Deus através disso. Com Abraão nós temos uma intervenção divina em que Deus diz a ele literalmente: saia da sua terra e da sua parentela. Com Jó nós vemos Jó afirmando que conhecia Deus de ouvir falar. Portanto, Jó foi apresentado a Deus através dos seus ancestrais, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós. Por isso, baseado em Gênesis 6, da linhagem de Sete, nós temos Jó como sendo do povo semita, ou do povo que veio da linhagem escolhida por Deus, assim, por assim dizer, a linhagem de Sete. Ele veio ouvindo de Deus, ele ouviu sobre Adão, ele conheceu sobre a história do Éden, ele conheceu sobre o Deus Santo, que exige santidade, sacrifício pela remissão dos pecados. Assim foi Jó, e Jó procurava viver de conformidade com isso. Este era Jó. Outra coisa que nós podemos entender é a cidade que Jó viveu, é muito importante. Jó viveu em Uz, dos caldeus, em Uz, que aparece aqui nas Escrituras como sendo região entre a Caldeia e a Síria. Essa cidade, que segundo alguns comentaristas bíblicos, teria sido fundada por um sobrinho de Abraão, o filho de Naor, e a sobrinha Milca. Existem dois Naor na Bíblia. Existe o avô de Abraão e existe um irmão de Abraão chamado Naor. Esse irmão de Abraão casou com a própria sobrinha, filho de outro irmão de Abraão também, que era chamada Milca. E eles tiveram um filho que se chama, em Gênesis 22, a partir do versículo 20 até o versículo 21, essa sobrinha deu à luz, ao seu tio deu à luz um rapaz por nome de Uz. Segundo os comentaristas, segundo a geografia bíblica, era uma região onde existiam os habitantes de Uz. Este Uz seria exatamente o patriarca desta cidade, um filho
do irmão com a sobrinha de Abraão, do irmão de Abraão com a sua sobrinha. A questão do incesto era muito comum naquela época, né? Veja que é outra coisa que comprova que, que eles não são da época da lei de Moisés, até porque na lei isso é proibido, mas anterior à lei você tem o incesto na família como algo muito comum. Abraão, por exemplo, é casado com a meia-irmã. Sara é meia-irmã de Abraão. O irmão de Abraão, Naor, casa com a sobrinha Milca. E nós temos o caso aí de gerar um filho, e este filho, Uz, entre outros filhos, gera Uz. Uz vai para esta região onde Jó viveu, anteriormente a Jó evidente, e aí ele acaba gerando filhos gerando filhos que se tornou sua descendência, que veio a se estabelecer naquela região, fundando assim a cidade de Uz. Lá viveu Jó, portanto Jó é de linhagem patriarcal e muito próximo a Abraão, é descendente desse parentesco de Abraão. Segundo alguns comentaristas, quando Jó vem a falecer, Jacó já teria aí uma idade bastante avançada, já no fim da idade. Quando Jacó vem a falecer, melhor dizendo, Jó já teria uma idade bastante avançada. Então nós temos esses fatos na Bíblia que são muito importantes. Segundo os comentaristas também, Jó seria um sheik árabe, né? Pois a localização de Uz ficava, como dissemos, na Arábia. Então ele seria, para alguns, segundo a tradição judaica, ele seria um rei ou um sheik árabe que comandava a região de Uz. Ele aparece sempre no livro de Jó, ele aparece assentado à porta, ele mesmo diz que assentava-se à porta da cidade, que era o lugar de se fazer comercialização e de se liderar o povo da cidade. E Jó ali está, sentado às portas da cidade de Uz, e a Bíblia diz que os velhos, os idosos vinham e prestavam reverência a Jó. Isso fala de uma liderança que Jó tem. Não é porque Jó é rico, o maior rico, mas é porque Jó exerce aí uma liderança, há um papel de liderança em Jó. E isso é extraordinário a gente observar no livro de Jó. Então são informações importantes a nível introdutório sobre a pessoa de Jó. Ainda continuando sobre Jó, e por falar em liderança de Jó, Jó ele é líder da cidade, ele é líder do seu clã, ele é líder da sua família. Jó exerce uma liderança em casa de um modo muito eficaz. Por exemplo, o texto sagrado de Jó capítulo 1, no versículo 5, diz que tendo decorrido o período de turno que os irmãos faziam festas na sua casa e os seus irmãos, os seus filhos, sempre aparecem festejando, enquanto Jó sempre aparece preocupado com a espiritualidade da sua casa, dos filhos de Jó, não se tece na Bíblia nenhum comentário positivo, além de eles se juntavam para festejar. Esses filhos, esses filhos primários de Jó, eles sempre aparecem aqui com festividade e sempre aparece convidando uns aos outros para a festa, e aparece Jó dando ordens para que eles santificassem, o que o sacerdote levita fazia lá na frente, ordenando que eles santificassem para que depois se apresentassem diante de Deus em sacrifício junto com Jó, o seu pai. Portanto, Jó é líder, Jó é sacerdote da cidade, Jó é sacerdote da sua casa. Há achados arqueológicos que comprovam um tipo de lei de adoração, culto, sacrifício e leis nacionais, leis sociais, muito semelhante ao período de Moisés e ao Pentateuco. Nós encontramos isso também nas Escrituras. Então Jó enviava de madrugada e chamava os seus filhos e os santificava para que eles descessem, como usamos costumeiramente aqui a expressão, descessem na presença de Deus a buscar por acaso eles tivessem pecado contra o Senhor. Então eles vinham e ofereciam holocausto segundo o número de todos eles. Então observe a liderança de Jó na sua casa. Ele exercia liderança. Um verdadeiro sacerdote, cujo contraste se aparece muito nas cartas de Paulo,
quando a Bíblia fala que o bispo, o pastor, o líder espiritual deve ter a sua casa sob sujeição, está lá em uma das cartas de Paulo a Timóteo. Então, o pastor, antes de ser pastor de tudo, ele tem que ser da sua casa. Então, você observa aqui ele sendo um sacerdote na sua própria casa, própria casa. Então, ele tem uma excelente liderança. Então, que nós possamos entender aqui agora sobre as características espirituais de Jó e que a gente possa chegar ao nosso objetivo primário, que é de mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Jó era não apenas uma figura, uma pessoa influente dentro de Ur dos Caldeus, de Uz, como também eu insisto em dizer Caldeus, que está próximo a Caldeia, mas Uz. Ele é tanto uma pessoa influente, como também ele é uma pessoa de caráter. E existe aqui duas coisas para se separar, o caráter de Jó e a reputação de Jó. Jó tinha um ibope de reputação altíssimo. E essa reputação não era apenas externa, não era só estereótipa como um político ou como um fariseu. O Jó, ele tanto é para os de fora, quanto é o mesmo para os de dentro da sua casa. Olha para Jó, não era aquele tipo de pessoa para quem você olha e diz, ele é tudo isso diante de todos, mas não é nada disso quando está longe de todos. Jó era completamente coerente. Tal qual era o seu caráter, assim era a reputação. Caráter é aquilo que eu sou quando estou só, quando estou sozinho. Reputação é aquilo que os outros pensam a respeito de mim. Pode estar correto ou pode não estar. Perguntaram uma vez para Billy Graham, quem é Billy Graham? Billy Graham disse, eu sou 3 pessoas, eu tenho medo dessas 3. Existe o Billy Graham pregador no altar, existe o Billy Graham da casa, o pai de família, e existe o Billy Graham sozinho em um hotel, quando saiu para pregar. Perguntaram-lhe, de qual desses 3 você mais tem medo? Ele disse, daquele que eu estou sozinho no hotel. Então, observe, é fácil ter uma boa aparência diante dos holofotes, diante das câmeras, diante de um palco, de uma situação pública. Outra coisa é quem eu sou, dentro do seio familiar ou quando estou sozinho em um quarto de hotel, onde quer que seja. Jó não tinha problemas com isso. Jó era alguém que zelava-se de si mesmo para que pudesse ter caráter e não apenas uma boa reputação. Temos que imaginar quem somos, caráter ou reputação. Temos as duas coisas que são muito importantes, mas temos as duas coisas. Vamos dar uma observada também sobre a prosperidade de Jó. Jó era um homem grandemente próspero. Ele é tão próspero que ele chama a atenção dos que conviviam com ele socialmente e até do próprio adversário espiritual, que é Satanás. Mas na frente a gente vai aprender sobre a realidade dos demônios no período também do Antigo Testamento, porque ele aparece claramente em Jó. Observa-se então que ele era muito rico. E como é que ele chamou a atenção? Ele chamou a atenção porque o próprio Satanás utiliza da riqueza de Jó para fazer acusações contra Jó. Jó não teme ao Senhor em vão. O Senhor cercou ele, a sua casa e a todos os seus filhos de muitos bens. Portanto, Jó não teme a Deus debalde. O que acontece? Jó era um homem completamente próspero. E o que Jó vem comprovar é que ele não é próspero, ele não serve a Deus por causa da prosperidade, mas ele é próspero porque servia a Deus. Sua fidelidade, sua honestidade, seu caráter agradou a Deus. Não é regra que toda vez que alguém agrada a Deus, Deus lhe fará ficar rico, como prega a teologia da prosperidade. Não é regra. Nós temos na Bíblia que a maioria dos homens de Deus não eram ricos. O próprio Jesus Cristo não era nenhum rico. Porém, no entanto, Deus também é abençoador. Querendo Deus abençoar, Ele vai abençoar, porque o próprio Deus é rico.
Deus não abomina a riqueza porque ele mesmo diz que é dono do ouro e da prata. Ele é o mais rico que existe. Então seria incoerente da parte de Deus dizer que odiava a riqueza. A Bíblia é contra o amor ao dinheiro. Já dizia um ditado que eu sempre cito aqui para vocês nas lives, né? Que diz-se que o dinheiro é do diabo, mas quer ver o diabo fique sem dinheiro. Então Deus não é contra o dinheiro, Deus é contra o apego excessivo ao dinheiro ou o apego inadequado ao dinheiro. Ninguém vive sem prosperidade financeira, que nós estamos no mundo e esse mundo é material e a gente necessita, a obra de Deus também necessita de questões, de coisas, de ajudas, de auxílios materiais. Portanto, é importante entender que Jó prosperava porque Deus desejava lhe abençoar, o que não ocorre em todo caso. No Salmo 73, que nós temos uns vídeos sobre este salmo lá no nosso clube de membros, no Salmo 73, por exemplo, nós temos o salmista lamentando, o salmista Asaf, porque ele via a prosperidade do ímpio enquanto ele era fiel a Deus e não usufruía da mesma prosperidade. Muitas das vezes até a prosperidade física, na saúde, enquanto ele adoecia, os filhos e a família e o rico estava bem. Enquanto ele padecia necessidades materiais, o rico estava bem. Então ele dizia, em vão tenho purificado meu coração e lavado minhas mãos na inocência. Então ele não entende aquela situação. E o inimigo perturba muito a vida de Asaf e ele vai ao santuário. Deus explica para Asaf ali, Deus abre a mente de Asaf e diz então entender o fim deles. Então nós temos essas coisas aí, que esses assuntos são muito interessantes para a gente estudar. O caráter de Jó. Observe uma coisa. Jó, ele é um homem muito piedoso e é um modelo para os crentes de hoje. Jó é um modelo para os crentes de hoje. Por quê? Porque Jó tem algumas características que aparecem no texto. Primeira característica ou qualidade de Jó no tópico 1 da nossa lição é que ele é um homem de caráter irretocável. Ele é um homem íntegro. Ele não é um homem de mau caráter. Como nós dissemos, ele não tinha apenas reputação. Jó é íntegro. Observa aí no versículo 1 que Jó era íntegro. Eu já expliquei na lição anterior que o livro de Jó não é uma fábula. O livro de Jó é literal. Jó aconteceu. A comprovação disso é inclusive que outros escritores sagrados na própria Bíblia ainda mencionam Jó como sendo literal, assim como os pais da igreja e etc. Então observamos que Jó é íntegro, o caráter de Jó. Ele é íntegro, sincero. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, o Jó não era sem pecado, evidentemente ele era um homem, mas ele tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletinos remete ao que é verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e até mesmo os homens. Então observe o que é ser íntegro. Este íntegro também não tem um sentido apenas de retidão, pois retidão vai aparecer na segunda característica de Jó, que é reto. Mas também tem um sentido de integralidade, num sentido não apenas de caráter, mas também de completude de caráter. Ou seja, ele era um homem, como foi dito, caráter irretocável e de completude interior. Ele era um homem de integralidade, um homem pleno. Ou seja, Jó não era aquele sujeito que vive morrendo, se esforçando para ser correto. Não.
Jó tinha um caráter e uma natureza transformada por Deus, é claro, de tal modo que apesar de possuir o pecado original que todos nós nascemos, que é aquele que é herdado de Adão, mas Jó era um homem que se sentia pleno em questão de comunhão com Deus. Ele era pleno na comunhão com Deus, ele era pleno na comunhão com o seu semelhante. Jó era íntegro no sentido também de integralidade, completude. Jó é alguém que se esforçava, como diz aqui a lição, para alcançar para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Ou seja, ele era íntegro em todos os casos, ele era completude. Então, é necessário ter integralidade, não apenas na questão espiritual, mas também na questão familiar, no tratamento da sua casa com seus filhos e esposa, a questão de lutar contra seus próprios erros e cuidar da sua própria saúde física e mental e psicológica. Nós somos um ser dotado de várias áreas da nossa vida e é preciso ter uma integralidade, uma completude. O cristão tem que se preocupar com um todo. Nós temos o hábito de nos preocupar muito em ser espiritualista e esquecemos pontos importantes da nossa vida espiritual e da nossa vida física, da nossa vida, melhor dizendo, até emocional. Então, nós precisamos nos preocupar com tudo isso para que possamos nos sentir, ou, na verdade, não apenas nos sentir, mas ser completo. Outra característica de Jó está no verso que estamos citando, que é Jó no Jó 1, no texto de Jó 1, e no verso 1, ele diz assim, que Jó era reto. Ele também, então, era um homem reto, que no hebraico, Yazar, tem um sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amentos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uza era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Por que o termo é reto? Eu estava pesquisando, por exemplo, aqui, que a gente sempre dá dicas aqui, né? Estava pesquisando este assunto, por exemplo, na Bíblia, uma das melhores que eu tenho aqui, que é a Bíblia de Estudo Palavras-Chave. A minha está até bastante gasta, porque eu utilizo bastante ela. E no dicionário do Antigo Testamento, o termo reto aqui diz respeito a alguém que anda de modo direto, de modo numa linha reta e não se desvia para a direita nem para a esquerda, como aparece em outros textos. Ou seja, não é que Jó olhava para um lado e para o outro, mas ainda que as tentações surgissem, ainda que as dificuldades surgissem, Jó continuava focado em continuar a sua jornada com retidão. Então Jó continuava focado para frente, Jó continuava observando a sua frente, Jó continuava seguindo em linha reta ao encontro de Deus, ao encontro do que é correto. Então, isto é ser um cristão fiel. A comunhão com Deus se destaca nisto, de você seguir em linha reta. Viver então em comunhão com Deus é seguir em linha reta. Viver em comunhão com Deus é seguir em linha reta. É viver em retidão. Não olhar para o que está aqui ou acolá. Não se preocupe. Além de você viver em comunhão e felicidade, você também viverá protegido. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu continua andando em linha reta. Tu não será atingido. Então, comunhão com Deus traz uma integralidade ao homem. Comunhão com Deus proporciona muitas dádivas e vitórias ao homem. E isto é lindo de se ver nas Escrituras. Espero que você também esteja sentindo a presença de Deus ao ouvir isso. Outra coisa que era importante é que Jó desviava-se do mal. Isto aqui continua a questão do reto, porque ele é descrito como alguém temente a Deus que desvia-se do mal. O que é isso? Essas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, sur e yare, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Evitava o mal. Ele segue em linha reta. Jó na Septuaginta, os termos relativos ao grego
na Septuaginta, já na Septuaginta, os termos relativos ao grego, teosebes e apesso, trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus e que por isso mantinham o mal sempre à distância. Olha só, Jó ocupa-se em agradar a Deus, mantendo o mal sempre à distância. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 7. Apartar-se do mal. Por que alguém ainda vive praticando o que está errado? Porque não se aparta do mal. Porque alguém continua vivendo no pecado, porque não quer se apartar do mal. Apartar-se é desviar-se disto, tirar para longe de mim, ou me distanciar disto. Então está o mal aqui e acolá em minha volta, as tentações, tudo que não deve estar sempre sendo sugerido a mim, em torno de mim, em vários meios, internet, tudo que é coisa pode me sugerir minha queda, mas eu continuo em linha reta, apartando-me disto, permaneço no meu caminho, a fim de que eu não saia deste caminho, e o que se chama de desvio é isto, indo por outro caminho, e se caso alguém saiu do caminho reto e seguiu por outro caminho, desviou-se, é o termo que nós utilizamos quanto a isto, dê uma pancada na câmera, que você possa então retornar depressa para o caminho. E este retorno, de reconhecer que está no caminho errado, pegar o caminho certo e voltar, é chamado de arrependimento. Portanto, aí está aquilo que nós temos sobre o caráter e a personalidade de Jó. Ele também era um homem sábio, não apenas um homem próspero, não apenas um homem reto, mas era um homem sábio. Ele era um conselheiro sábio. Nós observamos aqui que ele aparece nos textos sagrados que ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os homens do Oriente. Maior aqui, diz o comentarista, não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria, como Salomão. Não se trata essa maioridade dele apenas como bens materiais, mas como sabedoria, como o homem, a personalidade de Jó. Olhar para Jó era lembrar de alguém muito próspero, mas também muito sábio, o grande Jó. O próprio Jó afirma nos seus livros que os mais velhos lhe prestavam reverência, né? E isso fazia dele um homem proeminente a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Jó, no capítulo 29, versículo 1 e 22, vale a pena a gente conferir, e eu vou tentar abrir aqui para a gente ver. Olha o que o texto sagrado diz sobre esta sabedoria no conselho de Jó. Ele diz, ouvindo-me, vou ler a partir do versículo 20. A minha honra se renova em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Aí se renovava, ele fala de quando antes da sua crise. Aí ele diz assim, ouvindo-me esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperava como a chuva e abriam a boca como a chuva tardia. Observa o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que o pessoal tomava conselho com ele, esperavam ele vir dar conselho, e quando ele vinha lhe dar conselho, nunca retrucavam, né? Nunca combatia o seu conselho, porque Jó era respeitado em seu conselho. Então é mais do que uma reputação, ele era um homem sábio. Mais do que um bom caráter, ele é um homem de grande sabedoria. E como a gente não está aqui para cultuar a personalidade, então observe em Jó um modelo de crente para a atualidade, que assim o Senhor é o mesmo e deseja que sejamos. Como Jó. Um homem próspero. Ele também era um homem de Uz.
não era apenas rico, mas sobretudo próspero, o que é bem diferente. O texto sagrado destaca que além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Eis a sua prosperidade. Para os padrões da época, possuía uma família com formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. No período patriarcal, dizer que alguém era rico não era pelo tamanho da sua casa, mas se ele tinha muitos filhos, até a beleza dos filhos era contada como bênção, se os seus filhos eram belos ou não, e também era visto o número de seus rebanhos. Quanto maior o número de rebanhos, de escravo e beleza e quantidade de filhos, mais se dizia que aquela pessoa era abençoada e próspera. Não importa outros aspectos. Portanto, era assim que se via alguém realmente abençoado por Deus. É por isso que nós vemos na Bíblia tanto citar que Abraão tinha muitas ovelhas e vacas, que o Jó tinha muitos filhos, quantos camelos, quantas ovelhas. Por que é citado isso repetidamente nas Escrituras? Para dar ênfase à cultura da época de Jó, na era patriarcal, do que era realmente ser próspero. Jó era rico e próspero. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Essas jumentas não são a jumenta comum. Segundo estudiosos, eram chamadas jumentas brancas, que produzia um leite que inclusive servia para a medicina. Portanto, era caríssimo. Hoje em extinção. Ele tinha uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele e sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Ele era um homem de profunda piedade pessoal. Ele aparece sempre como homem dedicado à sua família, como nós citamos, que iam seus filhos e faziam banquetes em casa uns dos outros, convidando suas irmãs. O ambiente que nós temos aqui descrito é uma família de harmonia, de amizade, de companheirismo e de muita e profunda comunhão. Ele era um homem de moral e piedade. Nós temos Jó, uma coisa que eu destaco sobre Jó pessoalmente, é que na Bíblia não aparece Jó ter mais que uma esposa. Ele tem a mesma esposa antes, durante e depois da sua provação. Ele nunca aparece com esposas no plural, uma só esposa, ainda que na época era comum a poligamia já. Pode até ser que a Bíblia não tenha dado atenção a dizer que ele tinha mais de uma, mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, e a Bíblia está expressando que ele tinha apenas uma. A sua mulher disse, abandona teu Deus e morre. Ela sempre aparece no singular, portanto a mulher de Jó, ela diz, ou a mulher de Jó, ela é única. Então veja a piedade de Jó, veja o homem de moralidade que Jó é. Ele foi um homem que possui uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade, além de seu caráter irretocável. O texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa, em Jó 1, no verso 5. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua aprovação, ele sempre mantinha seus filhos, seus olhos em Deus, essa retidão. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. Ele era um homem também de vida consagrada. A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, diz o texto, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, glórias a Deus pelo grande exemplo que temos na Bíblia sobre Jó. Veja quem era Jó. Nós sempre observamos na Bíblia que a Bíblia não é um livro de demagogias. A Bíblia não mostra somente o lado bom dos homens de Deus, mas também o lado negativo. Então, no caso de Jó, nós temos um exemplo positivo, né? Quando os homens de Deus erravam, a Bíblia
conta quando eles erraram, não esconde seus defeitos. No caso de Jó, nós temos Jó sempre apresentado como um grande homem de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Com uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Ok? Espero que tenha sido útil para você mais uma lição e nós teremos outras sucessivas lições aí. O trimestre ainda vai, no momento que eu estou gravando isso aqui, ainda vai entrar no mês que vem, mas nós já estamos disponibilizando aí previamente, sendo o primeiro canal a disponibilizar as lições do quarto trimestre de 2020 na classe D adultos, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo da nossa aula de EBD. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana com mais um vídeo aula, tá bom? Nos compartilhe, deixe seu joinha, assista outros vídeos, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, deixe seu comentário e venha para o nosso clube de membros, onde a gente vai estudar muitos outros temas que não são de escola dominical, vários tipos de assuntos como doutrinas, entre outras coisas, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.